Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo esse para a gente trazer aí ideias, feedbacks, como que foi o dia de hoje, as melhores operações, as melhores oportunidades, né? Tudo aquilo aí que a gente pôde ler de bom no dia de hoje, né? Hoje é um dia vendedor, dia 4 de fevereiro, estamos falando aí de uma quarta-feira. Então, dia vendedor, espero aí que vocês tenham vendido no dia de hoje, né? Porque dias como hoje são aqueles dias que os compradores passam muito apertado. Acontece uma coisinha ou outra na compra, mas a venda sempre prevalece, né? Então, espero que vocês tenham vendido. E a gente vai então falar aí sobre os melhores pontos no mercado de hoje, beleza? Então, bora. E para você que quer conhecer o nosso operacional, links na descrição. Temos o curso de nivelamento mais imersão ao vivo e também temos a sala ao vivo, né, junto com os alunos da mentoria. Então, se você tem interesse de participar, né, conhecer o nosso operacional, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente que a gente esclarece o que precisar, beleza? Bom, turma, então, primeiramente, a nossa análise ela tem que ser feita de uma forma macro e depois a gente vai reduzindo, né, para entender o que de fato o mercado queria fazer hoje, né? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar um gráfico maior do que os 5 minutos, para a gente entender, né, o que realmente existiu de contexto no mercado de hoje, né? Porque esses dias, né, são dias muito compradores, né, e tudo mais. O dia aqui, ó, o prévio, né, o dia 3 também foi um dia comprador, pelo menos no início, depois ele teve a recuada dele, e hoje ele abriu com um gapzinho de alta, né? Então, a princípio, né, poderíamos até entender que isso aqui poderia subir, às vezes para completar o alvo lá em cima, né? Para completar o alvo no topo, na máxima e tudo mais. Mas o que acabou fazendo o mercado? O mercado ele acabou derretendo, né? Acabou derretendo. E isso é muito comum acontecer. Às vezes a gente acha que ele abriu com gap de alta e ele vai cumprir aqui o alvo, assim como foi aqui, né? Abriu com gap de alta e realmente subiu, mas tem momentos onde ele não consegue, né? E aqui foi um dia de exemplo, né, que não realmente conseguiu. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Ele abriu com um gapzinho de alta, ele fez um teste para cima, e este testezinho para cima, juntando aqui com este topo, a gente já começa a entender que o mercado ele quis estruturar algo, que é uma falha, né? Um pivô. Então, ou seja, aqui existe uma estrutura de reversão. E essa estrutura de reversão ela acabou sendo confirmada pelo próprio Candle 1, né? O Candle 1 aí do próprio 60 minutos. Por quê? Porque houve o rompimento do fundo. Então, quando houve o rompimento do fundo, inclusive muitos alunos conseguiram fazer a operação da venda, né, viram o rompimento igual eu comentei com vocês aí agora, do 60. Assim que fez o rompimento, o que precisava é realmente esse teste de 2 para cima, para você executar uma venda e ir com o mercado aí para queda. Então, não foi difícil de forma alguma, pelo menos a visão, né, do contexto em relação aos 60 minutos. O que teve de difícil, de fato, foi o time de entrada nos 5 minutos, porque lá nos 5 minutos o pullback que foi esse teste do 2, não foi tão fácil. Por que não foi tão fácil, Juan? Porque lá no gráfico dos 5 minutos, teve alguns pullbacks que deram certo, desceram, depois ele voltou para tirar, e os padrões talvez ali você precisava do minuto, então a dificuldade acabou sendo essa. Vai dar uma passadinha lá e vai dar uma analisada de como realmente foi esse time, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai para lá. Mas, só terminando a análise aqui, o gráfico dos 60 minutos, então, conseguiu fazer essa movimentação. Ele conseguiu romper o fundo, né? E aí armou de fato o pivô, porque quando rompe o fundo depois desse pivô, o negócio vai despencar. Qual foi o primeiro alvo deste movimento após romper o fundo, pessoal? O primeiro alvo, logicamente, seria o fundo, tá? Seria o fundo do dia. Anterior aqui, ó, que era o primeiro alvo, aí ele fecharia ali, né? Cumpriria o alvo e pronto. Então ali seria o primeiro alvo. E depois o mercado foi ganhando força, né? Porque ele depois rompeu o próprio alvo. Depois desceu um pouco mais, cumpriu com o alvo aqui, que era a fibra que eu estava, né? Porque eu tinha observado a referência com este fundo, né? Aí depois eu teria que puxar ela mais para baixo, mas aqui não foi necessário porque eu já tinha abandonado o dia. Mas aqui eu deveria ter pegado essa fibra e puxado para cá. Porque de fato ali neste fundo seria o próximo alvo do mercado. Por que ele não conseguiu? Porque ele acabou parando nessa mínima e foi negada. Né? A mínima foi rompida pelo gap e depois o próprio movimento aqui do candle negou. Percebam que parou exatamente lá e tem uma linha lá. Então, parou lá, sentiu o suporte e já está voltando. Então a análise foi essa, né? A análise de contexto em si foi essa. O trade em si, olhando, foi fácil nos 60 minutos, né? Você viu a estrutura, você viu o rompimento de fundo, então esse negócio ia cair, então não foi tão difícil. Agora a dificuldade vocês vão encontrar realmente no gráfico menor, tá? Porque agora a gente vai fazer isso, a gente vai colocar aqui os 5 minutos. E no gráfico dos 5 minutos a gente vai observar o seguinte, ó, lógico que a gente teve a seta aqui dos 60 minutos, mas houveram outros pullbacks ao longo do caminho, né? Porque foi um dia vendedor.
Então houveram os outros pullbacks ao longo do caminho que possibilitaram muito vocês entrarem na venda, não somente por aqui, ó, mas também aqui. Aqui ficou muito legal, aqui também não ficou ruim, né? Mesmo que ele tenha ficado com muitos candles de formato de doji, não ficou tão ruim, tá? Não ficou tão ruim porque você tinha referência do movimento de baixo, você tinha ponto de referência aqui também, então não era tão ruim. Mas essa aqui foi legal, essa aqui foi muito legal, tá? Também tiveram algumas compras, como por exemplo essa, enfim. Vamos então analisar primeiramente a do 60, tá? A gente já sabe que quando fechou o 12, ó, que é este, a gente tinha noção de que o movimento poderia voltar no pullback para cair, certo? E aí entra a questão: qual pullback o mercado iria voltar para fazer essa correção e naturalmente cair? Nós tínhamos, né? Vamos colocar aqui uma FIBA, a gente poderia colocar a máxima lá em cima e a mínima do 15, tá? Vamos colocar aqui, ó. Só que se você usa esse tipo de FIBA, a sua referência ela está muito lá em cima. Então nós precisamos de referências mais baixas para que a gente possa ter noção do movimento mais próximo dele. Então você vai pegar aqui e vai jogar para cá, ó. Máximo do 2. Pronto, agora aqui a gente tem várias referências. Qual que foi a primeira oportunidade, na minha opinião? Depois, quando voltou o 16, aqui você deveria pegar no 16, no próprio teste do 16. Aí que entra a dificuldade que eu falei para vocês lá na hora que nós estávamos nos 60 minutos. O teste, ele aconteceu, foi um bom teste. Lá ficou perfeito. Mas aqui nos 5 minutos, o que aconteceu? Tá vendo que o teste foi já direto e desceu? Então, óbvio que tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer essa operação no teste. Então, mesmo que você não queira fazer essa operação, eu vou mostrar o timing dela de entrada, tá? O timing dela de entrada sempre tem que ser visto pelo gráfico de 1 minuto. Então aqui, na minha opinião, o timing dessa entrada foi no 78. Aqui, ó, bem aqui, ó. Você pegaria ela aqui, ó. Colocaria o seu stop lá em cima e tentaria descer com o movimento. Este processo de queda aqui, ele foi suficiente para você pegar uma parcial, jogar o seu médio para cima e o resto do movimento você tentar segurar e levar. Tá? Lógico que às vezes existe uma certa dificuldade das pessoas conseguirem parciais boas para se proteger, né? Então, muitas das vezes a parcial ela não é suficiente e já tiram vocês aqui e depois ele vai. Mas, independente dele ter tirado aqui, aqui também deu uma outra oportunidade. Aqui deu um outro trade, né? Vamos voltar lá nos 5 minutos. Por quê? Porque aqui nos 5 minutos você teve a condição do 17 ter parado, o 18 testou para cima, e teoricamente ele te pagaria até 50 do 17, daria para te pagar até lá, ou até a máxima do 15, alguns alunos até fizeram essa operação, postei lá nas redes sociais e tal. Então, dava para você também tentar vender no 18, lógico que você tem que ter a noção de que essa operação ela já está baseada por um gráfico macro, então o movimento ele é vendedor, então vocês têm que procurar oportunidades de venda, tá? Não adianta você às vezes olhar um 17 com um perfil comprador, aqui o perfil ele é vendedor, então você tem que procurar oportunidades em relação a ele para vender, tá bom? Então ali o 18 testou para cima, deu venda, fora a FIBO, né, que já está aqui, que é a marrom, e fora todo o contexto do 60 que a gente já passou por ele. Vamos só reforçar a análise. Aqui o timing foi qual? O timing foi perfeito, ó. Tinha um 85 e a entrada para mim foi no 86, no processo aí que eu ensino o pessoal da mentoria, né? Que vocês podem fazer a venda nele no fluxo e jogar aí o movimento para baixo e aí, consequentemente, seria uma excelente operação, tá? Agora, vamos dar uma analisada nas outras que tivemos também, tá? Algumas outras, principalmente essa daqui, porque essa operação aqui ela também teve um contexto legal. Você tinha noção que ele buscaria mais mínimas para baixo, né? Aquela análise que eu acabei de fazer com vocês dos 60 minutos. O que bastava vocês fazerem era isso aqui, ó, pegar a FIBO e recolocar. Simplesmente fazer isso aqui, ó. Recoloca a FIBO. O 42, ele é o time de falha, tá, pessoal? Você veio, corrigiu, tentou, falhou. Então aqui você teve duas oportunidades de venda. Você venderia tanto pelo 43, pelo teste do gatilho, que é a representatividade da falha, tá? Do topo aqui. E além disso ter o 50, além disso ter a mínima do outro 31. Mas você pode pegar a segunda falha do movimento geral, que é aqui, ó. Então aqui você pega a segunda venda, tá? Você pode pegar no 45, tá? Através dos processos de 1 minuto e tal. Ou vocês tentam pegar aí no 46, mas aqui já tá um pouquinho mais difícil, talvez seja um pouco atrasado. Acabou pagando, né? Porque a probabilidade do movimento aqui da estrutura era forte. E aí a tendência também era muito forte. E aí você vai até o fundo. Rompeu o fundo, né, pessoal? Tchau. Foi embora.
E aí dificilmente esse mercado voltaria, né? Mas algumas outras oportunidades, mas basicamente as melhores, sinceramente falando, foi essa dos 60 e também essa aqui que foram pullbacks um pouco melhores. Beleza? Então, essa é a análise aí para vocês do dia de hoje. Bom, turma, então é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aí quantas vezes vocês quiserem. E lembrando, quer conhecer o nosso operacional? Link na descrição, curso de nivelamento mais a imersão ao vivo. Tá? Ou você também pode optar pela sala ao vivo, tudo bem? Os links estão todos na descrição, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tamo junto, grande abraço e valeu!